Olá, olá, boa tarde. Hoje viemos fazer o nosso café com dos pais um pouco mais tarde, mas estamos aqui. Tivemos uma questão na internet, mas já resolvemos. E hoje o nosso devocional acho que tem a calhar com esse problema na minha internet, né? Que é não perder o foco. Às vezes a gente perde o foco por causa de uma briga, por causa do desentendimento, por causa da internet, por causa que alguém ligou, porque eu peguei o telefone para ver a hora e fiquei vendo todas as notificações. A gente perde o foco simplesmente pelo caminho que a gente se deixa se distrair. É interessante que falam muito que a tartaruga ela é devagar. A tartaruga não é devagar. Lá em casa tem duas tartarugas e é interessante que a tartaruga ela anda e ela vai rápido. E o que me chama atenção é que eu pego ela tá lá indo no foco dela. Quando ela tá quase indo lá no final do quintal, eu pego ela e trago ela de volta. Aí ela vai andando de novo. Aí eu pego ela quando ela tá quase chegando e ela vai de novo. E eu aprendo com a tartaruga que podem até atrapalhar ela, mas ela tem um foco e ela não se distrai. Muitos de nós não alcançamos objetivos, não temos resultados que queremos porque nos distraímos muito fácil. E Deus está falando comigo e com você hoje, nessa tarde, não perca o seu foco. Olhe sempre para frente, mantenha os olhos fixos no que está adiante de você. Provérbios 4:25. Olhe para frente. Tinha um hino que a gente cantava na igreja que eu fui criada, que era olhai para o alto, de onde vem a salvação, segui para o alvo, a eterna vocação. Olhai para o alto, segui para o alvo. Talvez você já tenha visto uma foto icônica do atletismo com um homem correndo. O primeiro colocado está focado, olhando para frente. O oponente, por sua vez, olha para o outro corredor. Isso significa que enquanto o vencedor está com os olhos fitos na vitória, o oponente está distraído com o que não importa, o outro. Você caminha a sua vida olhando para você ou olhando para o outro? É bem interessante pensar nisso, porque quando a gente fala de olhar para mim ou olhar para o outro, eu estou falando que cada um na sua própria vida está lutando a sua batalha. Não é a luta do outro, não é a vida do outro. E o interessante é que eu estava aqui, eu botei uma cartinha, né? Eu tenho muitas cartinhas assim, e eu coloquei na minha bolsa, e na hora que eu abri a bolsa que eu peguei, assim, ó. Você se compara com as outras pessoas? Olha isso, uma coisa teoricamente não tem nada a ver com a outra. Mas quando eu abri, eu falei assim, gente, será que eu tô me comparando com alguém? Será que eu tô perdendo o foco da minha vida, me comparando com alguém que tá vivendo a vida dele, dela? Quantas vezes, durante nossas lutas diárias, somos tentados a desviar o olhar daquilo que verdadeiramente importa, não é mesmo? Não sei se você se já reparou, mas ao correr, se você começar a olhar para os lados, um sentimento de insegurança começa a surgir e você sente vulnerável a tropeçar e quedas. Você se sente vulnerável a tropeços e quedas e acaba reduzindo a velocidade. É tão interessante isso porque foi assim com Pedro. Jesus, se és tu, me faz ter contigo, me faz andar sobre as águas. Já falei aqui que Pedro não andou sobre as águas, Pedro andou sobre a palavra de Jesus. Venha, sou eu. Ele começa a andar, só que ele reparou no vento. Ele olhou o vento e o vento fez com que ele sentisse medo. E sentindo medo, ele afundou. Mas ele clamou a Jesus e Jesus o resgatou novamente. Todas as vezes que você decidir clamar por Jesus na sua vida, Deus vai te atender como foi com Pedro. Deus não tem filhos preferidos, ele tem filhos. E a cada filho ele atende uma necessidade diferente. Aprendo que no dia a dia não é diferente. É impossível seguir em direção ao alvo se não mantivermos o foco. Às vezes,
olhamos para os lados e acabamos nos comparando, nos deixando influenciar ou tomando atalhos que não foram abertos por Deus. E dessa forma acabamos nos distanciando completamente da vontade dele para a nossa vida. Todos estamos na corrida da vida e é muito mais importante que a velocidade, e muito mais que importante que a velocidade é a direção. Ao contrário, uma competição em que correremos contra as outras pessoas. Na vida, nosso oponente, na maioria das vezes, somos nós mesmos. E ao nos distrairmos, perdemos o foco e nos auto-sabotamos, atrasando assim os planos de Deus. Concentre-se no que Deus confiou e espera de você. Saiba que há um propósito personalizado para cada um de nós. Fuja das distrações e da comparação. Levante a cabeça, pois a cada passo que der, você está mais próximo do seu destino. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Saiba que se você está vivo, você tem vida para construir, você tem vida para viver. Então não perca o foco. Deus ainda tem promessa, Deus ainda quer realizações, Deus ainda quer mudar o seu cativeiro, Deus ainda quer construir novas realidades, Deus ainda quer fazer proezas na sua vida. Então, não se distraia. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nesta tarde, clamamos ao Senhor, pedindo, Pai, venha em nosso favor, cumpra em nós o teu querer. Em nome de Jesus, Pai, fortalece a nossa vida, tira de nós toda e qualquer distração, a distração da internet, a distração das brigas, a distração do álcool, das drogas, da pornografia, a distração, Senhor, de Sambalate e Tobias, os teus inimigos que querem nos tirar do foco de construir os muros da nossa vida. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que possamos estar focados em Ti, que o Senhor venha estar nos dando, Pai, uma direção certa, que venhamos ser como o povo de Israel, Senhor, que no deserto tinha nuvem de dia e a coluna de fogo à noite, e que possamos ser guiados pela nossa nuvem, Pai, em nome de Jesus. Fortalece a nossa vida, Pai, repreende toda distração, tudo aquilo que quer nos parar, e que possamos parar de nos comparar, deixarmos a vida do outro com o outro, e possamos pegar o bastão da nossa vida, porque é dela que daremos conta, e possamos seguir, Pai, honrando o Senhor a cada passo. Fica conosco, Senhor, fortalece a nossa vida, fortalece a nossa casa, a nossa família, alegra, Senhor, o nosso ser, e em nome de Jesus que possamos ser mais do que vencedores em Ti. Abençoa a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, e ser conosco neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje é 154 de 365 dias. Atos 23, que você vai ler na sua casa. A palavra-chave é foco. Na maratona da vida, o foco é a chave para grandes conquistas. Na maratona da vida, o foco é a chave para grandes conquistas. Então, eu quero te motivar a seguir com fé, adiante, sempre avante, porque Deus tem planos de paz e não de mal, para dar a você o fim que você precisa e necessita. Então, que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que Deus tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Compartilhe esse vídeo, comente, manda para alguém que precisa manter o foco e que você também venha assistir várias vezes para você se manter olhando para o alvo que é Cristo Jesus, cada dia mais perto dele, mais parecido com ele. Em nome de Jesus, amém. Beijo grande no seu coração e até amanhã.